Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aí algumas questões. O Ângelo pergunta para nós: alguma estimativa de até quando o IPCA 45 deverá permanecer no rol para investir? E qual deve ser o novo prazo do substituto? Olha, assim, a gente não pode fazer muita afirmação nisso e o Tesouro também não revela, porque é a estratégia da dívida pública federal. E essa estratégia, ela não é aberta assim 100%, certo? Tanto que vocês veem que em muitos leilões o Tesouro meio que determina, às vezes até no dia, o quanto que vai ser a oferta e tal. E isso sai de manhã, né? No dia do leilão. Então a coisa não é tão simples assim. Mas eu arriscaria dizer o seguinte: que ele ficará, no mínimo, o mesmo tempo que o IPCA 35. O IPCA 35 foi lançado em 2011, ele já está há 10 anos no rol. Eu acho que ele tem fôlego para ir tranquilamente mais 10 anos. O IPCA 24, ele ficou de 2006 ou 2008, tem que olhar direitinho lá, até 2020, até o comecinho de 2020, até fevereiro. Então o IPCA 24 ficou aí 14 anos, 14, 15 anos no rol. E só foi substituído pelo 26 porque é aqueles. Tem um doc, tá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos dos prazos ótimos que o Tesouro costuma manter já há um bom tempo, há 2 décadas pelo menos, eles mantêm esses prazos ideais, ou eles deixam um papel fazendo a função do prazo, tá? A gente vai poder falar de qual substituiria o IPCA 45. Bom, mais um detalhe. Então, estimando aí ele foi lançado em 2017. Se a gente colocar assim que ele fique uns 15 anos no hall, então até 2032, com certeza, super tranquilo desse papel ficar. Vamos lá para o documento que eu estou falando. Bom, o documento que eu me refiro é isso aqui. É o calendário, né? É o comunicado oficial da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, com os planos aqui de prazo, certo? Eles estão fazendo agora trimestral isso aqui, antes era anual, e eles estão sendo mais precisos nos prazos. Antes nós tínhamos assim, ó, 7 anos, ou 6 a 7 anos, melhor dizendo, 10, 20 e 40. Eram esses os prazos nas NTNBs. Então, lá por volta de 2032, se é que eles vão tirar o 45 do rol lá nesse ano, a gente pode imaginar que um 50, vai ter um 50 principal, muito provavelmente. O 45, quando foi lançado em 2017, ele tinha 28 anos de prazo. Então, 2032 mais 28 dá 60, né? Talvez um 2000. Vai ter assim algo entre 2050 e 2060, com certeza, certo? Porque vai estar dentro desses prazos aqui, certo? Então é tranquilo. O Iargo pergunta: será que as taxas dos tesouros e PCAs vão subir mais, principalmente o 35? Comprei muito ano passado a 4,5. Parabéns, comprou bem, viu? Olha, isso é completamente imprevisível, certo? O meu palpite é que não. Que vão chegar num teto, talvez fiquem namorando esse teto. Mas volatilidade é a palavra de ordem do dia. Aliás, tem sido assim desde o começo de 2020. Vocês sabem muito bem por quê. Então, a gente já sabe que a gente não vai adivinhar o futuro, que a gente não vai conseguir acertar as taxas. A gente vai tentar fazer uma média. Para isso, aporte fracionado. Você está achando muito que vai subir? Investe um pouquinho hoje, investe aí, sei lá, um quarto do que você tem para investir, um terço, não sei.
sugestão, só para não perder o fluxo da conversa. Ver como é que fica a taxa. Se a taxa baixar, mas eu queria ter investido antes e tal. Mas você não sabia que ela ia baixar, né? A taxa subiu. Eu tinha que ter esperado. Bom, se ficar nesse raciocínio, só vai se frustrar e não vai curtir o processo de investir, de fazer o seu bolo de neve, de aproveitar o tempo. Investir tem que ser uma coisa gostosa, certo? Tem que dar um prazer. E não vai curtir o processo. Então, a melhor forma que eu vejo é o seguinte: eu já me resignei quanto a isso, eu não adivinho o futuro, eu não sei como é que essa taxa vai estar, e eu me defendo disso com aporte fracionado. E aí, bom, e também é o seguinte, né, pessoal? Quando a pessoa investe, eu investi a 2% no IPCA 26, lá em agosto do ano passado, eu acho. Julho, agosto, não sei. Bom, você fez o melhor que tinha disponível no dia. No dia, com aquele prazo, não tinha taxa melhor. Você comprou aquela, beleza. Beleza, provavelmente você pagou um valor aí mais barato do que as melhores taxas do ano de 2021. Né? Então, assim, o que eu posso dizer? Uma intuição é que eu acho que o estresse vai se acomodar um pouco. Sempre acontece isso, né? Dá um boom assim, dá um estresse, dá uma questão violenta, e aí o mercado se acalma. É assim, bem bipolar, bem volátil. A gente já viu isso, vai ver muitas vezes, e a gente tem que dançar o ritmo da dança, certo? E a palavra do momento é volatilidade. Então tem que estar preparado para tudo, certo? O Gabriel pergunta para nós. O IPCA subiu 0,96, isso é a inflação oficial de julho, e tem o título IPCA mais 4,11. Como fica a atualização do preço? O preço do título ele continua na marcação a mercado. Ele continua submetido à variação da taxa. Variou a taxa, o Tesouro vai lá alterar a valor de mercado para ficar no preço correspondente à taxa de negociação vigente. Então isso aí não muda nada. O que muda? Muda o valor que você vai receber no vencimento. Ou seja, antes era 3.500 e alguma coisa. Vamos atualizar isso, vamos deixar aqui na tela, para vocês verem quanto que era. Antes era 3.573, agora são 3.607 para cada título possuído. Então, quem comprou aí um IPCA 26 a menos de R$3.000, tá muito bem, obrigado. Vamos ver aqui a pergunta do Juliano. Seria correto dizer que a taxa do imposto de renda mais B3 de 0,8, prefixado a 9,12 menos 0,8, seria 8,32 líquido? Olha, isso aí deixa eu só fazer um alerta. Isso é um cálculo simplificado, tá? É um método simplificado da gente ver quanto que vai sobrar de taxa líquida para nós, tá? Isso é um método simplificado. O método correto é calcular pelo preço mesmo, tá? Então vamos supor assim, eu gosto de fazer eu faço um pouquinho diferente, mas talvez dê o mesmo valor. Vamos ver. 9,12, a taxa do pré-fixado que a pessoa comprou deve ser o pré-24, alguns dias atrás, né? Então, assim, o imposto de renda é 15% do que a gente ganhou, né? Então é 15% da taxa. Então dá para dizer sim que a gente fica com 0,85. Então sobra 0,85 para nós, porque 15 a gente deu para o leão. 7,75. Dá menos do que você calculou ali. E a taxa B3? A taxa B3 é 0,25 do total, certo? Por ano. Então, isso aqui é a minha rentabilidade líquida por ano, já livre do imposto de renda. A taxa de rendimento é sobre o valor total, concordam? Porque é juro composto, rendeu aquilo num ano, no outro ano vai render em cima do que já tinha rendido e etc. Então, dá para dizer, e a taxa B3 é 0,25 em cima do todo, mas o rendimento também é em cima do todo. Então eu posso
de forma simplificada, tirar esses 0,25 da minha rentabilidade total e dizer que me sobra 7,5, certo? Então, infelizmente, o valor é um pouquinho menor, tá? Deixa eu ver aqui. A gente pode tentar calcular assim, ó, o imposto de renda 9,12, que é 15%, né? Na melhor alíquota. Eu sempre faço na melhor alíquota. Porque o plano é ficar no papel, né, gente? O plano é ficar. Ó, não sei de onde saiu esse 0,8, mas o imposto seria correspondente a 1,36% da rentabilidade. Né, de 9,12, 1,36 seria só o imposto de renda. Certo? Aqui tem uma pergunta interessante do Ricardo que eu fiquei curioso, porque eu não entendi a pergunta. E várias pessoas curtiram e também curtiram a minha resposta. Depois o nosso membro aqui também deu uma contribuição. Mas assim, ó, eu diria que eu continuo sem entender. Olha só, qual a diferença entre as taxas pré que torna interessante trocá-los? Na verdade, nenhuma, né? Na verdade, nenhuma, porque depois que a gente tá no título, o mais interessante é ficar. Ou realizar ganho de marcação a mercado. Por exemplo, título comprado a 2, agora vendido a 9, são 7 de diferença. Por que não é melhor trocar? Porque a gente vai realizar o prejuízo. Para trocar o papel, a gente vai ter que realizar o prejuízo. Aí não tem porquê. Se for um tesouro IPCA, você tem garantido na data do vencimento o VNA corrigido. Então não tem por que trocar, certo? Agora, se é um prefixado, aí de repente você está com medo da inflação, você de repente não tinha assim uma boa avaliação de que a inflação podia voltar e tal. De repente entrou demais, né? Deveria ter entrado um pouco menos, comprometeu muito do capital e se arrependeu. Bom, aí eu de novo sou contra, certo? Mas no caso do prefixado, como a gente não, digamos assim, não, a gente tem a garantia de que ele vai ser R$ 1.000, tá? Se for um prefixado normal, digamos assim. Se for prefixado com juros, eu acho que não vale a pena vender, porque você vai receber a renda, certo? E aí você vai investir melhor a renda depois. Mas se for assim um prefixado, e aí você vai sair no prejuízo, que seja para nunca mais cometer o mesmo erro, certo? Aí valeu a lição. Agora, isso aqui que eu comento também é verdade. E eu quero fazer outro comentário aqui, ó. Eu pensei que você estava citando um exemplo de 2 a 9. É que, na verdade, no Tesouro IPCA, a resposta é nunca. Nunca vale a pena sair do papel só porque a taxa subiu. Então nunca saia, não tem porquê. Certo? Você vai receber o VNA. Agora, isso aqui que eu falei é a mais pura verdade, gente. Se a gente vende o papel e recompra, a gente deu uma volta e não saiu do lugar. E às vezes sai pior, porque às vezes a gente recompra menos títulos. Agora, se a pessoa vai realizar marcação a mercado porque a taxa caiu, bom, aí são outros 500. Porque aí a pessoa vai ter uma rentabilidade antecipada, certo? Que, vamos combinar aqui, né, gente? É um tanto ilusório, tá? Vou falar bem baixinho. É ilusão, tá? Ganho de marcação a mercado é ilusão. Voltando aqui para o assunto normal, então a pessoa realiza o ganho de marcação a mercado e vai para outro investimento. Então vamos supor, investiu lá no IPCA 35 a 5% na época do Temer, e agora o papel está 4,5%. Existe o ganho de marcação? Existe. Claro, era muito maior em 2019, né? Quando foi aprovada a reforma da Previdência, que o papel foi negociado a 3. Mas, vamos dizer só para exemplificar, comprou a 5, vende a 4,5 e tem ganho de marcação. Aí realiza o ganho e vai comprar outro investimento. Sei lá, aí vai comprar fundo imobiliário, por exemplo. Aí faz sentido.
E o Tom comenta aqui com a gente. O pessoal precisa aprender a olhar o preço. Sim, sim, com certeza. Eu acho que todas as referências que a gente puder analisar, melhor. Tem gente que vende por 2.500 no prejuízo para recomprar a 2.490 só porque agora a taxa é maior. Assim, não faz sentido, né? E o pior é que é bem isso, né? É bem isso que o Tom falou. Às vezes as pessoas fazem a mudança, acham que tiveram assim um ganho soberbo, porque a taxa saiu de 2 e foi para 4, mas vai ver lá no preço, ganhou 10 pila dentro de 2.500. Não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque existe risco, pessoal. Existe risco, certo? Quando a gente vende o título, a gente vai receber no dia seguinte. É a mesma coisa do aporte fracionado. Eu não sei quanto vai estar a taxa amanhã, ninguém sabe, certo? Ninguém sabe, certo? Nem o mais alto técnico lá dentro do Tesouro sabe isso, certo? Porque ele não vai adivinhar mercado, ninguém vai, certo? Então, a não ser que a pessoa tenha uma bola de cristal vinda de Urântia. Aí é outra coisa, tá? Mas, pelo que eu saiba, ninguém tem isso, certo? E ninguém foi para lá também. Então, gente, brincadeiras à parte, quando a pessoa vende o papel com a ideia de recomprar, ela está correndo um enorme risco. Um enorme risco, certo? Que não tem necessidade. Se você já tem o papel, não importa o preço que você pagou. Aí a gente pode até discutir o seguinte: quem comprou com uma taxa muito baixa pagou caro. E quem compra agora com uma taxa mais alta está comprando barato. Mas isso é relativo. Isso é relativo. Não importa. Qual é a grande verdade, gente? A grande verdade. A grande verdade é que a gente compra um Tesouro IPCA com desconto em relação ao valor nominal atualizado, que é o que a gente vai receber na data do vencimento. E esse valor nominal atualizado é corrigido pela inflação e a gente compra com desconto. Essa é a verdade. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Tendo isso na cabeça, não tem erro. E aí desestressa um pouco com a taxa. Esquece um pouco isso, certo? E pensa no dinheiro novo. Aí assim, agora tá 4, que dobrou a taxa. Pô, agora com dinheiro novo, pô, agora sim. Agora a gente está pensando certo. Vamos entrar com dinheiro novo. Se der para comprar um pouquinho mais, você ia investir R$500 e pode, de repente, dar uma apertadinha e investir 550, ótimo. É assim que o bolão vai ficar maior lá no vencimento, certo? Porque não só o preço do papel ficou um pouco mais atrativo em relação ao VNA, que aí você, com aquele valor, você vai conseguir comprar um pouquinho mais de títulos e você vai colocar um pouquinho mais de dinheiro também. Aí sim, aí fechou, tudo dinheiro novo, aí fechou. E aí vai juntar com aquele bolo lá que já tá lá esperando o vencimento. Tá bom, pessoal? Me alonguei um pouquinho aí, mas eu acho que esse tipo de detalhe, assim, de conversa, é muito mais a nossa abordagem como investidor, certo? O investimento não muda, é aquilo lá, certo? É aquilo lá. Mas, tanto que, assim, algumas pessoas podem acusar o canal de ser repetitivo. Tudo bem, não tem problema, cada um julga o que quiser, tá? Mas o que a gente tem que analisar? Então, assim, então tu já sabe tudo de tesouro, então vamos ver como é que é a abordagem do investimento. Talvez aí tenha coisas que eu possa ajudar, que a gente possa contribuir, que a gente possa discutir, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e bons investimentos a todos.